Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Frederico Simões e eu vou trabalhar com vocês a questão 26 do ENAD de 2017, o tema redes industriais. Aqui nós temos a questão, ela diz assim: a figura a seguir apresenta os diferentes níveis hierárquicos de um sistema de automação industrial. Tem os 5 níveis, né? Que é um conceito de redes industriais, de classificação dos equipamentos, e isso vai afetar em qual tecnologia de rede e nos requisitos dessas tecnologias de redes que interligam, que conectam os equipamentos. E daí tem as afirmações, né? Considerando a figura apresentada e os diferentes padrões utilizados para redes de comunicação industrial, avalie as afirmações. Primeira afirmação: os protocolos de comunicação projetados para os níveis 1 e 2 devem atender aos critérios relacionados à velocidade de transmissão e imunidade a ruído. Níveis 1 e 2, nível de controle e nível de dispositivo de campo. É sobre esses dois níveis que se refere. Depois, protocolos de comunicação como o CAN e o ASI são utilizados para estabelecer a comunicação entre os níveis 2 e 3, entre a supervisão e o controle. A terceira afirmação: a complexidade da informação transmitida aumenta com o nível hierárquico, então aumenta do nível 1 para o nível 5, ao passo que os requisitos de tempo de resposta em tempo real diminuem. E a quarta afirmação: se a comunicação entre os níveis 2 e 3 for interrompida, recomenda-se, por segurança, interromper também a comunicação entre o nível 1 e 2. Então, se for interrompido o nível 2 para o 3, tem que também interromper do nível 1 para o 2. Para chegar nas conclusões, né, e avaliar essas conclusões, eu tenho aqui um detalhamento desses níveis, focando em quais equipamentos industriais estão em cada um desses níveis. No nível 1, que são os dispositivos de campo, sensores e atuadores, quer analógicos, quer digitais, e as unidades terminais remotas. Então, nesse nível aqui, é a instrumentação. No nível 2, é o nível do controle automático, principalmente o CLP, mas pode ser um PC industrial, CNC, Sistema Digital de Controle Distribuído também. Nível 3, citando os equipamentos: IHM, interface homem-máquina, né? Um equipamento chamado IHM. Também tem um computador, que o operador interage com a máquina pelo computador, ou uma workstation, que não deixa de ser um computador. Nós temos no nível 4, que é o nível de gerência da planta. É onde nós utilizamos software de gestão de produção, como o MES. Esses softwares trabalham em workstations, em computadores. E nós temos o nível 5, que é o gerenciamento corporativo, onde nós temos software de gestão de vendas, gestão financeira, softwares relacionados exclusivamente à gestão, em especial à gestão, como da categoria ERP, Supply Chain. Esses softwares, eles também rodam em computadores e podem ter servidores para armazenar a grande quantidade de dados, tal. E daí se destaca que devem ser computadores dedicados, né? Daí os mainframes, principalmente para hospedar esses sistemas. E os computadores dos gestores acessam esses servidores. Vendo os equipamentos, nós podemos avaliar quais tecnologias que atendem os requisitos de comunicação entre esses equipamentos. Por quê? Começando do nível 1 para o nível 2. Para fazer a integração do nível 1 com o nível 2, nós utilizamos ainda, em grande parte, as tecnologias de redes classificadas como field buses, ou seja, redes de campo. São redes que nasceram para a comunicação de chão de fábrica. E os requisitos desse tipo de rede é o seguinte: primeiro, um sensor e um atuador, ele tem pouca quantidade de dados, 1 bit, uma word, que são 16 bits, ou um conjunto de words, mas é pouca quantidade de dados. Então, o transporte precisa de uma rede que tenha uma carga útil pequena. São redes da categoria Field Bus, como
o Profibus DP, Profibus PA, Modbus, DeviceNet, Foundation Fieldbus H1, HART, ASI. E como citou lá no exercício, o CAN também entra nessa categoria. Também o CAN é utilizado como meio físico do DeviceNet. Então é uma rede que consegue transportar pouca quantidade de dados, mas a frequência de envio e a confiabilidade de imunidade a atraso é muito grande. Essa rede também ela foi projetada para trabalhar no chão de fábrica, então ela tem uma boa imunidade a ruído, que é um outro dos requisitos lá comentado no slide, em um dos itens lá do slide anterior. De acordo que vai subindo nessa pirâmide, os dados vão se concentrando. Por exemplo, um CLP provavelmente tem inúmeros sensores e atuadores. E todos esses dados se concentram no CLP, que está no nível 2. E esse CLP ele vai enviar para o sistema de supervisão esse dado. Então, o dado ele vai estar em um agrupamento maior, precisa de uma rede com maior velocidade. Mas ele não precisa de uma rede que seja em tempo real. Por quê? Ele vai estar comunicando com o equipamento que faz interface com o operador. E se o operador tiver um atraso de meio segundo, 1 segundo, não faz tanta diferença. Diferente no caso do controle automático aqui, que o sensor tem que mandar sem atraso, ou o mínimo de atraso possível para o CLP, ou o CLP mandar essa informação sem atraso e rápido para o atuador, para que a malha de controle automática funcione. Sendo assim, de acordo que vai subindo no nível hierárquico, o requisito de tempo real diminui, até chegar lá nos servidores, tal, para os gestores, que eles analisam no final do turno, no final da semana, vamos dizer assim, da semana de produção mensal, e são parâmetros que são avaliados num período maior, e o requisito de tempo real ainda se diminui mais. Em contrapartida, como já foi falado, a quantidade de dados aumenta, né? A complexidade, a quantidade de dados a serem transportados aumenta. Pelo que eu citei, podemos reavaliar as questões e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas, né? Primeiro, relendo o item 1, os protocolos de comunicação projetados para os níveis 1 e 2, controle automático e instrumentação, devem atender aos critérios relacionados à velocidade de transmissão e à imunidade a ruído. Sim, velocidade de transmissão, como eu comentei, tem que ser um protocolo que envie, ainda que uma pequena quantidade de dados, rápido, sem atraso também. E imunidade ao ruído, por ser uma característica do ambiente industrial ter ruído eletromagnético, a rede ela tem que suportar isso, é uma rede que foi projetada para isso, verdadeiro. Item 2. Protocolos de comunicação CAN e ASI são utilizados para estabelecer a comunicação entre os níveis 2 e 3. Deixei grifado aqui, por quê? Esses protocolos são field buses, são protocolos que têm uma carga útil de transporte pequena. E esses equipamentos, os controladores, para comunicar com o sistema de supervisão, eles necessitam de um protocolo que tenha uma capacidade de transporte maior. Ou seja, o CAN e o ASI não são dessa categoria. Eles são focados em pouca quantidade de dados. Então, por isso que aqui é falso. O CAN e o ASI ele é focado no nível 1 para o nível 2. Terceiro item, anotando aqui o 2 é falso. Terceiro item, a complexidade da informação transmitida aumenta com o nível hierárquico, ao passo que os requisitos de resposta em tempo real diminuem. É o que eu citei. Embaixo, no nível 1, tem muitos equipamentos que transportam poucos dados. De acordo que vai subindo nessa pirâmide, esses dados vão se concentrando nos equipamentos e vão aumentando a complexidade. Embora sejam menos equipamentos, em consequência, né? Então, é verdadeiro. Da mesma forma que os requisitos de tempo real. No controle automático, o requisito de tempo real presente. De acordo que vai subindo, os equipamentos eles não têm uma exigência de tempo real. Pode ter atraso
que isso não vai impactar em nada o funcionamento do sistema. Atrasos pequenos, né? Então, aqui é verdadeiro. E para finalizar, se a comunicação entre os níveis 2 e 3 for interrompidas, ou seja, se houver uma interrupção do controlador, exemplo, CLP, com o nível de supervisão, que se houver uma interrupção dessa comunicação aqui do nível 1 com o nível 2, do nível 2 com o nível 3, desculpe, teremos que interromper a comunicação do nível 1 com o nível 2? Não. Isso é falso. Por quê? Aqui, de fato, do nível 1 com o nível 2, que tem o controle automático. A planta, ela funciona sem o nível 3. Então, funciona, vamos dizer, a malha de controle. Sendo assim, a malha de controle continuará funcionando, o que não vai ser possível. A operação por parte do operador. Um exemplo, né? Ele não vai conseguir ligar e desligar a máquina pela IHM, por quê? Não vai ter a comunicação, mas a máquina continuará funcionando. Não vamos conseguir verificar quanto de produção, alarmes e tal, momentaneamente, né? Enquanto durar essa falha. Mas a máquina, o sistema, continua, é possível de funcionar sem, né? Essa comunicação do nível 2 com o nível 3. Claro que não é a condição desejada, mas se houver essa falha, não há necessidade de interromper a comunicação do nível 1 com o nível 2. Sendo assim, esse item, por definição, ele é falso. Dos itens, né, que fala, é correto apenas o que se afirma nos itens 1 e 3. Ou seja, a resposta correta é a resposta 2. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.